Era uma manhã cinzenta no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, quando os primeiros deportados começaram a desembarcar do voo que vinha dos Estados Unidos. A movimentação no local era intensa. De um lado, oficiais da Polícia Federal e da Polícia Militar organizavam a recepção. Do outro, familiares e curiosos se amontoavam para entender o que estava acontecendo. Mas o que mais chamou a atenção foi a chegada de Roberto, um experiente policial militar que, com olhar atento e postura firme, seria um dos responsáveis por coordenar a segurança naquele dia. Eles chegaram tranquilos, mas a tensão era visível, disse Roberto, durante uma entrevista exclusiva à repórter Patrícia, que acompanhava de perto os desdobramentos dessa operação. Sentados em um canto reservado do terminal, ambos iniciaram uma conversa que revelaria detalhes sobre os deportados, suas condições e os desafios enfrentados pelas autoridades brasileiras. Quando o avião pousou, percebemos que a maioria estava exausta. Eles não demonstravam hostilidade, mas dava para sentir a tristeza no olhar de cada um. Alguns estavam um pouco sujos, mas nada que chamasse muita atenção, explicou o policial, enquanto observava a movimentação ao seu redor. Patrícia, sempre perspicaz, perguntou: Roberto, como foi o comportamento deles após desembarcarem? Houve algum tipo de conflito ou reações inesperadas? Olha, para ser honesto, a maior parte estava bastante tranquila. Tivemos alguns poucos casos de pessoas mais agitadas, mas nada que fugisse ao controle. Muitos pareciam apenas querer voltar para casa e se reunir com suas famílias. Respondeu ele com seriedade. A preocupação em garantir que a situação não saísse do controle era evidente em sua fala. Nesse momento, enquanto a câmera captava cada palavra, Roberto fez uma pausa e acrescentou: E é importante lembrar que essa operação é fruto de um acordo diplomático. A maioria dessas pessoas estava em situação irregular nos Estados Unidos e, ao serem deportadas, enfrentam uma realidade dura. Nosso papel aqui é garantir que o retorno delas ao Brasil aconteça da forma mais segura possível. Patrícia, sempre buscando conectar a história ao seu público, interrompeu por um momento. Se você também se importa com histórias como essa e quer entender mais sobre o impacto dessas situações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes e informativos para você. Voltando à conversa, Roberto compartilhou mais detalhes sobre o trabalho de sua equipe. A abordagem precisa ser humanizada. Apesar das circunstâncias, essas pessoas são cidadãos brasileiros que estão retornando ao seu país. Nosso objetivo é evitar qualquer tipo de tumulto e assegurar que todos sejam tratados com respeito. A entrevista seguiu com Roberto descrevendo os bastidores da operação, desde o momento em que receberam a lista dos deportados até as medidas logísticas tomadas para recebê-los. Ele também destacou a colaboração entre diferentes órgãos para garantir que tudo ocorresse sem maiores problemas. Esse é um trabalho que exige organização e empatia. Estamos lidando com pessoas que passaram por experiências muito difíceis. Alguns estão retornando sem nada, enquanto outros nem sabem onde irão morar. Por isso, temos que estar preparados para lidar com situações delicadas, concluiu o policial. Depois de um breve intervalo para ajustes na gravação, a entrevista retomou com Patrícia adotando um tom mais investigativo. Ela sabia que muitos queriam entender o impacto dos deportados, não apenas no âmbito logístico, mas também nas perspectivas humanas e sociais. Roberto, você mencionou que a maioria dos deportados estava tranquila ao desembarcar. No entanto, há algo mais que você tenha observado sobre o comportamento deles? Talvez sinais de medo, exaustão ou mesmo alívio? Perguntou Patrícia, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se quisesse captar cada nuance das palavras do policial. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Alívio é uma boa maneira de descrever o que vi em muitos deles. Havia cansaço, claro. Fisicamente, eles pareciam exaustos,
Mas também percebi que alguns demonstravam um tipo de gratidão por estarem em solo brasileiro novamente. Era como se estivessem prontos para um recomeço, mesmo com as circunstâncias difíceis. Patrícia assentiu, anotando mentalmente as observações enquanto dava espaço para Roberto continuar. Por outro lado, alguns estavam visivelmente nervosos. Talvez pela incerteza sobre o que os esperava aqui, ou até mesmo por não terem familiares ou suporte imediato. Vi um homem que não parava de olhar ao redor, como se procurasse alguém ou algo que não estava lá. Isso é compreensível dado o contexto, pontuou Patrícia. Mas e quanto à recepção no aeroporto de Belo Horizonte? Como foi organizada e quais foram os desafios? Roberto endireitou-se, adotando um tom mais formal. A operação foi planejada com antecedência, e o objetivo principal era garantir que tudo ocorresse de forma tranquila e segura. Dividimos as tarefas entre equipes. Alguns colegas estavam responsáveis por acompanhar os deportados desde o desembarque até a área de triagem, enquanto outros organizavam a distribuição de recursos como água e alimentos. Também contamos com o apoio de assistentes sociais para prestar orientação. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Mas nem tudo saiu como planejado. Apesar de a maioria dos deportados ter cooperado, houve alguns momentos tensos. Um grupo pequeno, aparentemente frustrado com a situação, manifestou sua insatisfação de forma mais agressiva. Tivemos que intervir para acalmar os ânimos, mas felizmente não houve incidentes graves. E como você pessoalmente lidou com esses momentos? Indagou Patrícia, mantendo o tom acolhedor. Honestamente? Com empatia. Eu não posso imaginar o que essas pessoas passaram antes de serem deportadas. Muitas delas deixaram tudo para trás na esperança de uma vida melhor, apenas para serem enviadas de volta sem nada. Então, meu papel não é julgar, mas garantir que elas sejam tratadas com dignidade e respeito. Patrícia observou por um momento o semblante de Roberto, que parecia refletir o peso de sua experiência. Ela aproveitou o instante para guiar a conversa para um ponto mais reflexivo. Você acha que o Brasil está preparado para lidar com o aumento de deportados? Quero dizer, não apenas logisticamente, mas em termos de reintegração social e econômica? Roberto suspirou, como se a pergunta trouxesse à tona questões mais profundas. Preparado é uma palavra forte. Estamos fazendo o melhor com os recursos que temos, mas a verdade é que falta muito suporte para ajudar essas pessoas a se reintegrarem. Muitos deles não têm família, emprego ou um plano claro. Sem esse apoio, há o risco de que acabem em situações ainda mais difíceis. Então, você diria que estamos diante de um desafio que exige mais do que apenas organização logística? Questionou Patrícia, mantendo o olhar fixo nele. Exatamente. Essa é uma questão humanitária. Precisamos de iniciativas que envolvam diferentes setores da sociedade, governo, organizações não governamentais e até mesmo empresas privadas. Se isso não acontecer, esses indivíduos podem acabar marginalizados. Enquanto ele falava, a câmera capturava cada detalhe, os gestos enfáticos, o tom sincero e os olhos que refletiam não apenas o peso de sua profissão, mas também a esperança de que as coisas pudessem melhorar. Patrícia percebeu que havia muito mais a explorar, mas também sabia que a entrevista estava chegando a um ponto crucial, onde as soluções e possibilidades precisariam ser discutidas com mais profundidade na próxima etapa. A entrevista entre Roberto e Patrícia chegou ao último ponto de discussão, quando o policial militar, com um olhar pensativo, ajustou a postura e continuou a descrever as cenas que testemunhou no aeroporto de Confins. Patrícia, se há algo que essa situação nos ensina, é que a imigração, legal ou não, carrega um peso humano que não podemos ignorar. Cada rosto naquele avião tem uma história, muitas vezes marcada por sonhos e dificuldades. Isso vai muito além de protocolos ou segurança. Estamos lidando com vidas. Patrícia inclinou-se levemente para a frente,
demonstrando empatia e curiosidade diante das palavras de Roberto. E como você acredita que podemos equilibrar a segurança nacional e a dignidade dessas pessoas? Ele respirou fundo, pensando antes de responder. Precisamos de mais diálogo entre as instituições envolvidas. Hoje, os policiais militares, a imigração, a assistência social e até mesmo a sociedade civil precisam estar alinhados. Um exemplo claro disso é a forma como algumas ONGs e grupos religiosos se mobilizaram rapidamente para oferecer apoio emocional e prático aos deportados. Essas parcerias são fundamentais. Patrícia acenou em concordância, enquanto ajustava o microfone para captar melhor a fala do entrevistado. E para os brasileiros que estão assistindo à sua entrevista agora, qual mensagem você gostaria de deixar sobre tudo o que presenciou? Roberto fixou o olhar diretamente na câmera, escolhendo as palavras com cautela. Quero lembrar a todos que, por mais que as notícias muitas vezes foquem nos aspectos negativos, como a resistência de alguns poucos ou as condições em que chegaram, a maioria dessas pessoas está apenas tentando reconstruir suas vidas. Elas merecem uma segunda chance, e nós, como sociedade, temos a responsabilidade de oferecer essa oportunidade, seja através de programas de reintegração, seja com um simples gesto de compreensão. O ambiente parecia carregar um peso simbólico, enquanto Patrícia finalizava com um tom de esperança. Roberto, suas palavras certamente vão ecoar em muitas casas hoje. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Com um leve aceno, o policial respondeu: Obrigado a você, Patrícia, por abrir espaço para esse debate. Apenas juntos podemos encontrar soluções verdadeiras. A câmera lentamente recuou, mostrando a movimentação ao fundo, enquanto as luzes do aeroporto refletiam na janela. A cena final era uma mistura de esperança e reflexão, convidando o público a considerar as histórias humanas por trás das manchetes. Se você acredita na importância de trazer mais histórias que inspiram reflexão e mudança, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos juntos promover empatia e compreensão. Obrigado por assistir.